Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nosso tema de hoje é como ajudar o idoso em idade muito avançada a se manter mentalmente ativo. E nossa entrevistada de hoje é a nossa querida colega, ex-professora da Faculdade de Educação da UF, aspiana, a professora Lúcia Moisés, que é escritora na área de Psicologia da Educação e muito atuante no movimento espírita brasileiro. Este programa será intermediado pelo professor Antônio Kuhl, o coordenador deste projeto, também aspiano e ex-professor da Faculdade de Educação. Como nós temos esse tema, uma primeira questão que eu vou fazer para a professora Lúcia é caracterizar um pouco essa chamada idade mais avançada, porque ele tem um foco voltado para a idade mais avançada. E a gente sabe que cada idade tem as suas características, suas emoções, seu estágio. Então, começamos a conversar um pouco sobre isso. Nós chamamos de idade mais avançada aquela que a partir dos 90 anos, porque temos muita atividade para aqueles que ainda se locomovem, que estão muito lúcidos, que estão muito na ativa, mas tem muito pouca coisa para o idoso já a idade mais avançada. Então seria aí a partir dos 90. E que características apresenta, em geral, essa idade? Ou as pessoas dessa idade? Na verdade, a nossa experiência, é bom que a gente já comece falando, foi com a nossa mãe. A minha mãe viveu 100 anos. E com 95 anos, até 95 anos ela era muito ativa, e a partir dos 95, em função de um problema grave de saúde, ela passou a ter muitas limitações. E é esse o quadro do idoso com idade avançada. Em geral, alguma limitação ou locomotora, ou mesmo um comprometimento mental. No caso dela, não havia comprometimento de mal de Alzheimer. Não teve mais a questão mesmo da senilidade, que foi comprometendo as funções mentais. Então, e aí, algumas perdas. Você foi fazer exercícios com ela para se manter mentalmente ativa. Exato. Conhecedora que eu era de alguma coisa de neurociência, da própria psicologia, já havia feito um livro com idosas, porque eu fui voluntária em asilo, conhecia bastante essa questão do idoso, e sei de duas coisas que são muito importantes. Mantê-lo mentalmente ativo e talvez a coisa mais importante não seja nem a mente, mas o coração, o afeto. Porque quando você está com ele, trabalhando, fazendo alguma coisa, ele se sente vivo, ele se sente amado, ele se sente amparado. Tanto que eu ia todos os dias visitar minha mãe, um raro dia que eu faltava, e ela já ficava muitas horas, né? A Lúcia já vai chegar. Porque existe o trabalho do cuidador, aquele trabalho que é muito sério, muito estressante. O meu, eu digo que eu fiquei com a melhor parte, porque a gente se distraía muito. E eu comecei a ver pelos desejos dela. Não sei se vocês sabem, uma coisa muito interessante. Às vezes aquele desejo que a pessoa teve a vida inteira de tocar alguma coisa, ou de fazer algum tipo de artesanato, de atividade, é um fator que você vai utilizar como início. Então, no caso da mamãe, vocês sabem o que foi? Foi o elo inicial. Foi o elo, foi. Exato. E aí, como é que você foi fazendo Acho que por aqui já dá para ver, não é o que foi? Perfeito. Foi. Interessante, Lúcia, que você falou a respeito do coração. E eu li um livro, até trouxe para presentear você, que começa assim, ver o mundo com os olhos do coração, escutar os ruídos do mundo com o ouvido do coração, com os ouvidos do coração. Então, realmente, esse órgão é mais do que órgão, né? Que é o foco dos sentimentos, ele realmente permanece ativo, muito mais, muito além da mente.
E você explorou, talvez, esse viés. E aí, de repente, você pode entrar um pouco na questão que tipo de exercício Isso. você foi fazendo É. com sua mãe para, diríamos assim, a partir desta motivação, levá-la para manter-se ativa. Quando nós percebemos que o médico disse, a vida mudou, ela mudou, a vida mudou, vocês não vão poder fazer mais nada com ela, porque ela agora o estado é muito grave e tal. Eu sentava, eu usava as mãos, eu digo, vamos pintar? Comprei o papel, um caderno desse tamanho, comprei guache, comprei pincéisinhos durinhos, importante, e eu comecei a pintar. Eu pintava pedindo a ela, faz o fundo para mim, vamos fazer o mar. Então, aquilo que era muito fácil, mas a princípio ela disse, não sei, não quero, não vou. Aí eu comecei a fazer, esse primeiro fui eu que fiz. E aí, no segundo, ela já se prontificou, tanto que a gente percebe que os detalhes já não são tão nítidos, porque eu fazia com risco, eu risquei, e esse aqui foi já todo feito por ela. E muitas pessoas dizem, mas é porque você tem jeito. E aí, para provar que não precisa ter jeito, as meninas que ajudavam, porque eu também ensinei as meninas, e eu dizia às cuidadoras, eu digo, faz qualquer coisa. E esse qualquer coisa podia ser, por exemplo, desse tipo aqui, que era tão abstrato que qualquer um faz, mas ela tinha verdadeiro prazer em combinar as cores. E ela dizia, aqui fica bom um dessa cor, aqui fica bom um dessa cor. E assim ia. E ela foi fazendo com tanto prazer que quando percebia que não conseguia colorir o fundo, houve um momento, e nós temos muitos desses, que ela completava o fundo todo com pontinhos. Então aqui nós misturamos alguns eu começava, e uma coisa que eu gostava muito de ver é que ela dizia com o dedinho assim, faz o risco aqui, agora não perdeu o senso estético. Então isso foi dando uma vida, ela já ficava ansiosa, cadê a hora de começar, já com a mesa preparada, vamos lá. E todas as vezes que a gente chegava e mostrava, ela se alegrava. E aí a coisa foi evoluindo e nós começamos a trabalhar com figuras, com recortes, com revista, até por conta de as moças que estavam trabalhando ficaram muito entusiasmadas, as cuidadoras. E aí elas também passaram a fazer coisas, né? Então aqui é um misto, ela colando, ela colocando, e depois inventar a história. Aí começamos com a coisa de inventar a história. Houve momentos em que ela ficou tão entusiasmada, esse aqui todo é dela, todo, criação dela e pintura e tudo, que ela assinou o nomezinho dela. Né? Aqui nós temos a assinatura, ela ainda assinava. E fazendo os cartazes com coisas da vida dela, ela foi professora de corte e costura, então seguimos por aí. Depois nós passamos para um outro momento que era de procurar estimular, aí ela já estava bem animada com o trabalho do desenho. Passamos até esse momento você, na prática, trabalhou a motivação. Isso. Depois começou a trabalhar mais a parte mental. E aí, junto já com a parte mental, nós começamos a trabalhar conceitos. E a parte mental foi muito interessante porque eu gosto de palavras cruzadas. E aí, eu fazendo palavras cruzadas, quando encontrava uma mais fácil, eu perguntava para ela, o que é isso? E ela falava, interessante que ela ficava com, ali, o corpo fala, né? Na beiradinha da cadeira, é isso, como quem diz, qual é a próxima? E a gente sabe que palavra cruzada ativa o cérebro, né? Uma das formas que se indica até muito hoje é palavra cruzada, exercício de sudoku, são aqueles exercícios que aparentemente são brincadeiras, mas que no fundo eles auxiliam muito a você manter a mente ativa e ao mesmo tempo concentrada, atenta, etc. Então, por conta das palavras cruzadas, nós percebemos que precisávamos trabalhar as palavras, os conceitos, e aí nós começamos a desenhar coisas para dar nome. Então, grupos de coisas. Aqui, por exemplo, era um grupo de objetos, de ferramentas. Então, desenhava, qual é o nome dessa, qual é o nome daquela, qual é o nome daquela. Então, para exercitar mesmo. E algumas ferramentas que se usam muito pouco, tipo ancinho.
né? Objetos de casa, e ela então era para fazer o exercício de quem combina com quem. A mesma coisa, de função. Qual é a função de uma chaleira? Então procura aqui, minha mãe, procura aqui o que vai junto com esse, o que vai junto com aquele. E ela então ia trabalhando todas essas coisas, no seu trabalho mesmo, daquilo que ela fazia no dia a dia. E assim fomos. Agora, do ponto de vista mental, nós fizemos muitas outras coisas, muitas, porque aqui foi mais o motor, né? Sim. E como é que é a reação dela, diríamos assim, a percepção que você tinha dela enquanto atenta e ao mesmo tempo enquanto mantendo-se muito ativa? Você percebia mudança na vida dela nesse sentido? Sim, porque houve um momento em que ela de novo teve, depois de 2 anos, ela teve de novo uma isquemia com comprometimento da fala. E nós começamos a imaginar, fala e movimento, que ela talvez não voltasse mais. E aí, nessa hora, foi que nós entramos com muito trabalho de fala. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós percebemos é a questão da oração. A minha mãe, espírita, sempre gostou muito de falar o Pai Nosso e a prece de Cáritas. Então foi o primeiro momento que antes de dormir nós rezávamos juntos, ela já não falava mais. Quando eu comecei a falar a prece de Cáritas, eu percebi que ela falava o final das palavras, o Pai Nosso. Digo, então ela vai voltar a falar. Foi a nossa porta de entrada. Então, para estimular a fala, nós usávamos muitos provérbios. Então tiramos da internet, assim é que a gente faz, tiramos da internet uma lista de provérbios e ela falava mais de 120 provérbios. A gente começava, inclusive alguns pouco conhecidos, né? Alguns muito, né? Tipo o uso do cachimbo, deixa a boca torta. Esse ela amava fazer, foi até o final, até os 100 anos de idade, foi a última coisa que ela perdeu. Foram as coisas das orações e dos provérbios. Que bom. Né? Foi uma coisa assim, bastante interessante. Que bom. Nós estamos chegando ao término deste primeiro bloco, mas fique conosco, telespectadores, para saber mais sobre o tema: como ajudar o idoso em idade muito avançada a se manter mentalmente ativo. No segundo bloco, nós estaremos novamente com a professora Lúcia Moisés dentro de instantes. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o tema como ajudar o idoso em idade muito avançada a se manter mentalmente ativa, entrevistando a professora Lúcia Moisés com a intermediação do professor Antônio Pou. Aí, Lúcia, todas essas experiências que você colocou até agora com sua mãe, eu vejo aí uma história de carinho, uma história de amor e, ao mesmo tempo, uma grande lição para todos aqueles que puderem, diríamos assim, fazer um trabalho próximo, semelhante com os seus, na sua família. Então, você poderia conversar um pouco sobre como é que você agia com a sua mãe e como é que as pessoas podem realmente também atuar para terem uma história semelhante, tão bonita, não tão bonita como a sua. Pode até ser essa história melhor. não se repete, mas pelo menos ter alguma coisa
Claro. de proveito daquilo que você experienciou na sua vida com sua mãe. Claro. Eu diria para as pessoas que é muito importante, ao longo da vida, a vida inteira, conversar com os pais, conversar, porque um dia eles vão ficar idosos. Então, foi muito interessante, porque a mamãe conversou muito, assim mesmo como meu pai também. Então, foi muito fácil recuperar as histórias. Então, no momento em que foi necessário, eu passei a ter um bloco em que eu dizia assim, como era mesmo aquele caso que a senhora contava? Claro que eu sabia o caso. Então, eu pegava e começava a escrever as histórias, então eu dizia, como se fosse ela mesmo. A história é ela contando. Por exemplo, minha mãe tinha muitas amigas, Dona Fulana, Dona Fulana, Dona Fulana, eram as amigas dela. E ela ficava encantada, porque era tudo verdade. E eu começava o caso e aí ela ia contando o caso. E eu parava naqueles momentos que eu sabia que eram os engraçados, eram sempre casos muito engraçados, né, que ela vivia contando. E aí, como foi mesmo naquele momento, e ela então ia buscar na memória e todo mundo ria. E depois, quando o tempo passou, porque nós estamos falando aí de 95 aos 100 anos, e ela realmente foi tendo uma caída mentalmente, sem nunca ter tido realmente o Alzheimer, mas mais confusa. Eu li as histórias inteiras para ela e ela dizia, mas foi isso mesmo, foi isso, e ria. Ela já, no final, ela foi perdendo os movimentos do sorriso. E eu imaginava que naquela hora, quando já no final ela não conseguia mais rir, eu digo, eu tenho certeza que por dentro ela está rindo, porque no passado ela ria dessas histórias. E essas histórias me fizeram, eu acabei desenvolvendo o gosto pelo desenho, e eu que não era assim uma pessoa que desenhava direito, acabei desenhando um pouquinho melhor, porque eu comecei a desenhar a casa dela, a casa do passado, como era a casa. Eu me lembro, por exemplo, nesse dia em que eu fazia, digo, mamãe, a sala tinha assim, a mobília era assim, porque ela contava. A cama assim, assim. Aí quando eu fiz a cozinha, e que eu fiz um desenho assim com uma cozinha mais elaborada, ela disse, não era nada disso. E aí veja como volta e conta. Era com talha, era com bilha. Qual a diferença de talha para bilha? Então ela ia sabendo contar as coisas. E assim nós fomos contando e sempre trazia de volta. Por exemplo, aqui a história do gramofone. Como encantava, no tempo da mocidade, na família tinha um gramofone, tinha uma pilha dessa altura que ela dizia com a mão, dessa altura de discos, e eles ouviam as músicas antigas. É que muitos novos hoje não sabem mais o que é gramofone e nem o que é disco. Pois é. Porque essa tecnologia toda mudou, mas na realidade o gramofone ele teve uma função muito importante na reunião das famílias. Exato. Na história nossa de Brasil ou em todo mundo. Exato. Você conhece o gramofone, Tânia? Eu conheço, inclusive eu estava lembrando aqui que na casa de meu avô, na fazenda, nós tínhamos assim alguma coisa que tocava o CD que a gente tinha que girar a dela manivela. também, então ela conta como é que faziam e tal. E aí, em função disso, eu descobri músicas antigas na internet, no YouTube, e comecei a levar para casa o notebook, eu comecei a levar minha irmã com tablet, então nós passávamos verdadeiros saraus ouvindo, e eu então fui para a internet, copiei as músicas, porque eu também não sabia, aprendi a cantar, e nós fazíamos verdadeiros saraus, cantando Carlos Galhardo, Vicente Celestino. Então cantei muito Carinhoso, cantei muito aquelas músicas mais antigas, e é esse o caminho. Então eu gostaria de dizer para aquele que está nos ouvindo, é muito fácil. Primeiro de tudo tem que ter coração, tem que amar o idoso, tem que pensar, se colocar no lugar dele. Então uma pessoa querida, uma pessoa amada, como é que você vai deixar em cima de uma cama? Não, nós levávamos para a sala, acomodávamos. E todas essas atividades eram vividas com aqueles que chegavam, com a visita, era com um amigo que chegava, era com o filho, era com o neto. Então
creio eu que demos horas de muita alegria. E é interessante que quando você dá alegria ao outro, primeiro a ser, e as neurociências provam isso, quem é o beneficiado é você mesmo. Então nós temos certeza de que fomos muito beneficiados. Lamentavelmente, a gente está numa sociedade em que muitas famílias, vamos dizer assim, desculpe o termo forte, descartam. Descartam. O idoso está sendo uma pessoa descartada. Por quê? Porque numa sociedade de consumo, a gente vê que quem não produz mais, quem não participa mais, é descartado. E aí a sua história, acho que ela é uma forte história em que a essência é o amor à pessoa. Isso. E sendo o amor à pessoa, você tem uma visão completamente diferente dessa visão de, diríamos assim, pessoa que atrapalha, pessoa que estorba, pessoa que já não deveria existir mais, que é um pouco a visão da nossa política nacional. Porque na política nacional hoje, o idoso ele é descartado. Ele é descartado, é só a gente ver, por exemplo, todos os questionamentos em termos de aposentadoria, em termos de redução dos fatores de percentuais, de aumentos salariais. É só você ver essa movimentação e você perceber que, lamentavelmente, na visão pública, de modo geral, o idoso é alguém que não serve mais. Então, ele tem que ficar esperando morrer. E, na realidade, é uma época de vida. E você mostra muito isso. Uma das coisas... Você tem muitos outros... eu tenho aqui um material. Eu, por exemplo, nós temos um grupo grande de família, né? A minha família, nós somos muito. A mamãe teve 7 filhos, todos vivos, e os netos e as netas. E as meninas, sabendo que eu faço bijuteria, sempre me pediram, minhas sobrinhas, eu sempre fiz muito. Então, pensei, por que não fazer bijuteria com a mamãe? Eu sempre fiz bijuteria e comecei a efetivamente fazer, fazendo com que ela participasse. Amarrava uma coisinha na mão dela, uma tirinha, e dali eu colocava a peça que eu iria fazer e ela sentia como se estivesse fazendo. E uma forma, ela se sentia útil porque ia ficando bonito, esteticamente ela me ajudava, ela dizia, fica bonito esse ou não. E nós finalizávamos, presenteávamos as meninas quando chegavam, as netas com os colares. Vó, foi você que fez. Inclusive, muitas das minhas cunhadas eu nunca mais vou usar, vou guardar de lembrança, porque foi uma lembrança da vovó, uma lembrança da minha sogra. Então, o exercício, eu percebia que isso podia ser um exercício, era colocar numa caixa e pedir para que ela me desse determinadas contas. Eu quero a vermelha, redonda, eu quero a branca, chatinha, agora eu quero aquela comprida. E isso ela tinha que procurar, exercitando. Muitas vezes, o idoso precisa, às vezes, de coisas assim que não fiquem nem muito bonito, mas é meio abrutalhado, mas o buraco é grande, o furinho é grande, o fio é grande, então era mais ou menos fácil para passar. E, em termos de objeto, começamos com modelagem argila. Primeira coisa que eu fiz com a minha mãe foi modelagem argila para fazer enfeites de casa. E efetivamente ficaram tão bonitinhos, com vasinhos, cinzeiros, essas coisas, pintando. E o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, muita gente diz, olha, eu não sei desenhar, Lúcia, como é que eu vou fazer? Eu queria mostrar isso. Isso aqui é o seguinte, quando ela começou a ter mais dificuldade, eu fui à rua e comprei peças como essas, que são assim, e que eu simplesmente colocava no papel, ela colava fazendo os desenhos de flor, e depois, com um botãozinho, com alguma coisa, recortava, depois tirava e pintava. E o resultado era esse que aqui está. Agora, eu gostaria também de chamar a atenção para outras coisas muito simples, que seria, por exemplo, fazer compra. Isso aqui é muito trabalho das ajudantes. Eu pegava encarte e dizia, olha, precisa fazer um almoço, o que a gente pode comprar daqui?
Então, se era para o almoço, ela tinha que dizer, o almoço vai ser assim, assim. E ela decidia no encarte, isso compra, não, isso compra. Qual é o preço? Ela sempre perguntava qual é o preço, quanto custa. E então íamos montando as coisas necessárias para fazer o almoço. E assim a gente fez para montar a casa, quem vai casar, o que precisa para o enxoval, coisas desse tipo. Está envolvida na vida da família. Na vida. Beleza. Entende? Então vai ter mesmo, a gente dizer para ela, é verdade, olha, vai fazer esse almoço, o que precisa para fazer essa macarronada? Então ela tirava dali as coisas da macarronada. E a menina, claro que tinha que perguntar para ela, não era assim tão simples. Compra, precisa de linguiça para botar na macarronada, você precisa de não sei o quê. Ah, não, isso não precisa. Precisa de peixe para botar na macarronada? Não, não precisa. E aí, agora de todas as coisas, o que eu acho que talvez eu tenha feito assim, que mais me encantou com a mamãe, foi quando eu consegui desenhar cenas da vida dela e que isso causou uma alegria tão grande, tão grande. Mamãe foi filha de... O meu avô era agente de estrada de ferro, abriu uma série de estações. E eles viviam, a casa era na estação. E a porta onde comprava era de um lado, e ela tinha uma banquinha que da janela ela vendia para as pessoas que passavam. Isso era uma alegria quando chegava alguém que eu mostrava e dizia, ah, mãe, olha aqui, achei, porque ela sempre achava uma surpresa muito grande. Achei, olha aqui, daquele tempo lá, quando a senhora morava lá, e aqui, por exemplo, a estação era Aimorés, era da Vitória Minas, a estação de Vitória Minas. E ela contava em detalhes o que é que vendia, onde é que ela sentava, que tinha um sino, que a minha tia batia o sino, que vinha os operários todos, e aí ela ficava de castigo, porque esse sino era só quando havia alguma coisa grave, ou seja, isto era fala, era emoção, era memória, era trazer para a gente a alegria de alguém que tem alguma coisa para contar. Porque se você perguntar, fala alguma coisa, ela vai ficar diante de uma televisão assim. Mas quando você desliga a televisão e cria um mundo à volta dela, ela renasce. Essa é a nossa experiência. Que beleza. E eu sou muito feliz de ter conseguido fazer isso, porque eu acho que quem ganhou fui eu. Agradeço. Agradeço a Deus. Está de parabéns. Obrigada. Sei que nós poderíamos ainda conversar muito, mas, de qualquer forma, nós queremos agradecer a você, Lúcia, por esta dádiva, por nos dar essa lição de como nós podemos ajudar as pessoas com idade avançada. E, se você, telespectador, fique conosco, porque nós estaremos em breve apresentando mais um programa da ASP-UF em Ação e esperamos poder contar com a professora Lúcia Moisés para continuar a nos falar do seu conhecimento, da sua dedicação ao próximo. Obrigada. Muito obrigada.